O dia 31 de outubro ficou marcado para minha viagem à Bahia. Viajei sozinha com papai, o coração cheio de esperança, mas também estava muito impressionada com o pensamento de que ia apresentar-me no bispado. Pela primeira vez na vida, faria uma visita sem a companhia de minhas irmãs, e a visita seria a um bispo. Eu, que nunca tinha necessidade de falar senão para responder a perguntas que me fizessem, devia por mim mesma explicar a finalidade de minha visita, expor as razões que me levavam a solicitar admissão no Carmelo. Numa palavra, devia demonstrar a firmeza de minha vocação. Oh, quanto não custou fazer a viagem! Foi preciso Deus conceder-me uma graça toda especial para que vencesse minha grande timidez. Não deixa de ser muito verdadeiro que o amor jamais encontra impossibilidades, porque para si mesmo crê ser tudo possível e tudo permitido. De fato, foi só o amor de Jesus que me pôde fazer superar essas dificuldades e as outras seguintes, pois foi de seu agrado fazer-me realizar minha vocação através de provações muito grandes. Hoje, que desfruto a solidão do Carmelo, repousando à sombra daquele a quem tanto tinha desejado, acho que adquiri minha felicidade sem muita labuta, e para sua aquisição estaria disposta a curtir sofrimentos muito maiores, se ainda não a possuíra. Chovia cântaros quando chegamos à Bahia. Papai, que não queria ver sua rainhazinha entrar no bispado com o belo vestido todo molhado, fê-la subir a um ônibus e levou-a até a catedral. Ali começaram minhas lástimas. O senhor bispo e todo o clero assistiam a um enterro solene. A igreja estava cheia de senhoras em trajes de luto, e todos reparavam em mim com meu vestido claro e chapéu branco. Minha vontade era sair da igreja, mas nem podia pensar nisso por causa da chuva. E para minha maior humilhação, o bom Deus permitiu que papai, em sua patriarcal simplicidade, me fizesse avançar até a ápice da catedral. Não querendo magoá-lo, conformei-me de boa vontade e dei oportunidade de ficarem distraídos os bons cidadãos de Bahia, os quais desejaria não tê-los jamais conhecido. Pude, enfim, respirar à vontade, numa capela atrás do altar maior, onde demorei longo tempo a rezar fervorosamente, enquanto esperava a chuva passar, permitindo-nos a saída. Ao descermos de volta, papai fez-me admirar a beleza da construção. Essa parecia mais ampla quando deserta. No entanto, via-me tomada por um único pensamento e não podia achar graça em coisa alguma. Fomos procurar diretamente o Monsenhor Reverani. Estava ciente de nossa chegada, pois tinha pessoalmente marcado a data de nossa viagem. Não obstante, estava fora de casa. Foi-nos então preciso perambular pelas ruas que me pareceram bem tristonhas. Voltamos afinal para os arredores do bispado e papai conduziu-me a um belo hotel, onde não rendi homenagem à perícia do cozinheiro. O pobre paizinho tinha para comigo uma ternura quase incrível.
Dizia-me não ficasse pesarosa. O senhor bispo certamente atenderia meu pedido. Depois de termos descansado, fomos ter novamente com Monsenhor Reveroni. Chegou ao mesmo tempo um cavalheiro, mas o vigário-geral pediu-lhe delicadamente que o esperasse e fez-no entrar como primeiros em seu gabinete. O pobre senhor teve tempo de se aborrecer, pois a visita foi longa. Monsenhor Reveroni mostrou-se muito amável. Creio, porém, que a razão de nossa viagem o deixou muito surpreso. Depois de me fitar com um sorriso e de formular algumas perguntas, disse-nos: vou apresentar-vos o bispo. Tende a bondade de seguir-me. Como visse lágrimas brotarem em meus olhos, acrescentou: ah, que estou a ver diamantes! Não convém mostrá-los ao senhor bispo. Fez-nos atravessar vários compartimentos muito grandes, guarnecidos de retratos de bispos. Quando me vi nos grandes salões, tive-me em conta de uma formiguinha e perguntava-me a mim mesma sobre o que me atreveria a conversar com o senhor bispo. Passeava ele num corredor entre dois sacerdotes. Vi Monsenhor Reveroni dizer-lhe algumas palavras e vir de volta com ele. Nós os esperávamos no gabinete, onde estavam colocadas 3 enormes poltronas diante da lareira, na qual crepitava um fogo ardente. Vendo Sua Excelência entrar, papai ajoelhou-se ao meu lado para receber a bênção. Depois, o senhor bispo indicou o lugar a papai numa das poltronas e ficou diante dele. Monsenhor Reveroni quis colocar-me na do meio. Recusei-o delicadamente, mas insistiu, dizendo-me que mostrasse se era capaz de obedecer. Sentei-me imediatamente, sem fazer reflexão, mas fiquei confusa quando ouvi tomar uma cadeira, enquanto me afundava numa poltrona, na qual 4 iguais a mim ficariam à vontade, mais à vontade do que eu, pois longe estava de sentir-me assim. Esperava que papai falasse, mas ele declarou-me que eu mesma devia explicar a finalidade de nossa visita. Fi-lo com a maior eloquência possível. Sua Excelência, entretanto, habituado com eloquência, não parecia muito abalado com minhas razões. Em lugar delas, mais útil me seria uma palavra do Padre Superior. Infelizmente não a tinha, e a oposição dele não intercedia de modo algum em meu favor. Perguntou-me o senhor bispo se havia muito tempo que desejava entrar para o Carmelo. Oh, sim, senhor bispo, há muito tempo. Vejamos, replicou a rir Monsenhor Reveroni. Não será o caso de poder dizer que há 15 anos tendes tal desejo? É verdade, tornei a falar, também sorrindo, mas não se poderá descontar muitos anos, porque a partir do uso da razão desejei tornar-me religiosa. Por sinal que desejei o Carmelo, tão logo o conheci bem, pois achava que nessa ordem seriam satisfeitas todas as aspirações de minha alma. Não sei, minha mãe, se foram essas precisamente minhas palavras. Creio que o foram, ainda que mal apanhadas, mas, afinal, o sentido é esse. Julgando agradar papai, o senhor bispo insistiu em que eu continuasse alguns anos em companhia dele. Por isso, não foi pouca sua surpresa e edificação quando ouviu tomar partido a meu favor
intercedendo para que obtivesse a permissão de pôr-me a salvo do mundo aos 15 anos de idade. Tudo, porém, foi inútil. Declarou que antes de chegar a uma decisão, era indispensável um entendimento com o superior do Carmelo. Nada poderia escutar que maior sofrimento me causasse, pois conhecia a formal oposição do nosso padre. Por conseguinte, não atendendo à recomendação do Monsenhor Reveroni, fiz mais do que mostrar diamantes ao senhor bispo. Lhos dei de presente. Bem vi que ficou comovido. Tomando-me pelo pescoço, apoiou minha cabeça ao ombro e fazia-me agados, como ninguém, ao que parece, jamais os recebera de sua parte. Falou-me que não estava tudo perdido e que ficava muito contente que eu fizesse a viagem a Roma, com o intuito de consolidar minha vocação, e que, em vez de chorar, devia sentir alegria. Conversaria a meu respeito com o senhor pároco de Santiago, e que eu, por certo, receberia a resposta dele na Itália. Reconheci que inútil seria continuar com novas insistências. Já não tinha, aliás, nada que dizer, por ter esgotado todos os recursos de minha eloquência. O senhor bispo acompanhou-nos até o jardim. Papai divertiu-o bastante, quando lhe contou que eu mandara fazer um penteado alto a fim de aparentar mais idade. Isso não foi à toa, porque o senhor bispo não se refere à sua filhinha sem relembrar a história dos cabelos. Monsenhor Reveroni fez questão de acompanhar-nos até a extremidade do jardim do bispado. Falou a papai que nunca se vira algo semelhante. Um pai tão pressuroso em dar sua filha ao bom Deus, como a filha em se oferecer a si mesma. Papai pediu-lhe várias explicações a respeito da peregrinação, entre as quais como seria o traje para comparecer à presença do Santo Padre. Vejo-o ainda revirar-se diante do Monsenhor Reveroni e perguntar-lhe: estarei bem assim? Dissera-lhe também ao senhor bispo que, se o mesmo não me permitisse entrar para o Carmelo, eu pediria tal graça ao soberano pontífice. Meu querido rei era tão simples em suas palavras e atitudes, mas era também tão bonito. Possuía uma distinção toda espontânea, que terá agradado bastante ao senhor bispo, habituado a ver em redor de si pessoas que conhecem todas as normas de etiquetas dos salões, mas não o rei da França e Navarra em pessoa, com sua rainhazinha. Quando alcancei a rua, minhas lágrimas começaram de novo a correr, não tanto pela minha aflição, como por ver que meu querido paizinho acabava de fazer uma viagem inútil. Ele, que se rejubilaria em enviar telegrama ao Carmelo comunicando resposta favorável do senhor bispo, era obrigado a retornar sem nenhuma. Oh, quanto não padeci! Meu futuro parecia-me destruído para sempre. Quanto mais me aproximava do remate final, tanto mais se complicavam minhas coisas. Minha alma estava imersa na amargura, mas também na paz, porque só buscava a vontade do bom Deus. Assim que cheguei a Lisieux, fui procurar consolo no Carmelo e encontrei-o junto a vós, minha querida mãe. Oh, não! Nunca esquecerei tudo quanto sofrestes por minha causa. Se não fora o receio de profaná-las,
Pelo fato de me valer delas, poderia citar as palavras dirigidas por Jesus aos apóstolos na noite de sua paixão. Fostes vós que sempre permaneceste comigo em todas as minhas tribulações. Minhas bem-amadas irmãs também me ofereceram consolações muito afetuosas.